Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Estaremos trabalhando aqui, pessoal, com conteúdo de gases. Então, meu nome é Hugo, sou lá do município de Piraquara, venho aqui para dar contribuição para vocês. Então, vamos à tela, que é o suporte para a gente estar trabalhando na aula de hoje. Bom, pessoal, o que temos ali? Quando a gente vai estar trabalhando o conceito de gases, olha o que a tela nos diz ali. O estudo dos gases compreende a análise da matéria quando se apresenta em seu estado gasoso, sendo esse o seu estado termodinâmico mais simples. Ué, mas como assim? Está analisando dentro desse contexto. Vamos pegar assim, gás oxigênio, por exemplo, gente, ele é abundante, mas assim, tão abundante assim? Não, a gente tem o nitrogênio que é muito mais. Mas assim, o que acontece? O estado natural deles é nesse estado gasoso, nessa situação que a gente acaba permeando, por exemplo, a nossa atmosfera. Então isso é a nossa base de referência, que a gente acaba trabalhando, certo? Dentro dessa tendência, dentro dessa temática, avançamos na tela então, e assim, a gente consegue até meio que dimensionar esses componentes. Existem três características que são extremamente válidas para a gente estar trabalhando, que é aqui, ó, P, V e T. Cada um desses componentes tem uma característica própria, onde P é a pressão que você vai estar trabalhando, V é o volume que você vai ter como correspondência e T acaba sendo a ideia da temperatura. Então, isso são ênfases que você acaba tendo dentro de todo o contexto, certo? Então, assim, isso é a temática onde essa equação é definida como a equação dos gases perfeitos. Então, assim, claro, situação ideal que você tem ali é tudo bonitinho. Situação real não é tão bonitinho assim, mas a gente padroniza como sendo uma situação ideal para que você consiga estar fazendo a sua tendência de cálculo de maneira bem mais simples e ampla, certo? Então, por isso a gente padroniza desse jeito. Avançando na nossa tela, temos ali então, ó, o que a gente tem que perceber como diferença? Que quando você vai estar trabalhando ali com o vapor é uma coisa, o estado gasoso é outra, completamente diferente. Quando a gente pega como referência algumas substâncias, naturalmente a temperatura ambiente já se encontra em estado gasoso. Por exemplo, gás carbônico, vou pegar ali gás oxigênio, mais outros componentes que você tem nessa característica ali. Agora, quando você trabalha com a ideia do vapor, você força aquela situação a ocorrer. É o caso da água. A temperatura ambiente, por exemplo, a água se encontra no seu estado líquido. Agora, quando a gente vai estar trabalhando com um aquecimento extremamente amplo, a gente força ela a estar chegando então no estado gasoso. Então isso é uma característica, por isso é bom a gente definir. O estado do vapor é uma coisa, quando você vai estar analisando o estado gasoso é outro. Então assim, depende um pouco da temperatura ambiente, qual você vai estar trabalhando ali. Beleza? Então assim, nunca esqueça essa caracterização ali. Vamos novamente à tela ali, pessoal. O que a gente pode pegar ali? Quando a gente acaba trabalhando com a ideia da pressão, então assim, o que você vai ter? As partículas, os átomos, os componentes que estão ali, eles vão estar dentro de um recipiente. Vamos trabalhar com a ideia de um recipiente. Quando você começa, por exemplo, ali a estar mantendo esse componente que ele pode aparecer de maneira constante, você pode padronizar essa movimentação dele. Por exemplo, quando você pega ali um bulbo, uma seringa, aliás, e você movimenta o bulbo, então você vai ter o quê? Você vai ter uma determinada quantidade de gases ali dentro, ou líquido, que seja uma vacina, água que você coloque ali até para estar zoando com seu coleguinha, jogando água em alguém. Então assim, você vai ter aqueles componentes que vão estar paradinhos ali. Vão estar paradinhos mesmo? Não. Vai ter movimentação. Então assim, eles vão estar batendo, colidindo, por exemplo, com as paredes internas desse recipiente. Então vai estar batendo para tudo que é lado. É bem tridimensional o que acontece. Isso gera aspecto de pressão. Quando você vai ter, por exemplo, no caso do líquido e você aperta, você não vai conseguir comprimir o líquido. Então, assim, ele vai ter que sair. E aí você vai ter esse correspondente, por exemplo, que ele vai ter que ser ejetado para fora. E assim acontece, por exemplo, a ideia de uma vacina, quando você vai estar aplicando. Então, a pressão que você vai ter que fazer ali vai ter que ser maior do que a pressão sanguínea. E aí você consegue estar jogando líquido ali dentro, que pega carona na corrente sanguínea e vai estar te protegendo, certo? E para essa época de pandemia é muito bom a gente estar tendo com esse conceito de vacina, certo? Então, assim, ó, dentro dessa temática, então a gente pode manter em algumas circunstâncias a pressão constante. Quem acabou analisando isso? A relação entre volume e temperatura, onde o volume aumenta, a temperatura aumenta na mesma proporção, mantendo a ideia da pressão constante, foi Charles. Por isso é chamado Lei de Charles. Então a gente vai ter situações onde a gente tem que a pressão é chamada constante ou definida como constante. Isso aí vem um termo para vocês, que é a pressão constante é chamada de isobárica. Iso quer dizer igual, bárica é pressão. Pressão igual ou pressão
constante, certo? Então isso é a caracterização que a gente vai ter ali, beleza? Feito isso, vamos para a nossa próxima tela. Estaremos trabalhando com o conceito do volume, pessoal. Na ideia do volume, o que você vai acontecer ali? Você vai ter a relação da pressão e da temperatura. Aumenta a pressão, porque a temperatura está aumentando. Se reduz a pressão, a temperatura vai estar reduzindo também. E aí o que acontece? Quem acabou fazendo essas análises ali foi Gay-Lussac, duas pessoas que levaram a mesma base de estudo, por isso que o nome ficou duplo ali. Então assim, algumas situações que eu posso trabalhar com vocês até como exemplo, para vocês estarem percebendo isso, um componente que vocês têm na casa de vocês, que é extremamente básico, mas científico, é a panela de pressão. Por que esse nome? Porque vai estar trabalhando justamente com a ideia da pressão. Então, o que acontece? Nesse conceito, a gente vai ter que o nosso volume vai ser o quê? O nosso volume vai estar trabalhando de maneira constante. A tua panela de pressão, ela não vai inchar, não vai explodir. E assim, muito cuidado se isso acontecer, que daí o BO vai ser muito grande. Mas o que acontece? A tendência é que o volume seja constante. Mas assim, a água, a gente viu em aulas anteriores que a temperatura de fervura da água é de 100 graus Celsius. Só que isso, a pressão de 1 atm, é a pressão basicamente atmosférica. Quando você vai ter assim, numa panela de pressão, então assim, você vai aumentar a pressão ali dentro, como consequência você vai estar aumentando também a temperatura da água. A água não vai ferver ali a 100 graus Celsius, a água vai ferver ali por volta de 127, 128 graus Celsius. Então assim, aumentou a pressão, aumenta a temperatura. Se você compra aquele bife lá, que é quase uma sola de sapato, que você não consegue nem morder ele, se você joga na panela, a pressão vai dissolver, justamente porque a pressão que vai estar trabalhando vai acabar quebrando basicamente assim, toda essa característica da fibra da carne assim, basicamente derrete e dissolve. Por isso, alguns pratos típicos você acaba trabalhando com isso. Vamos pegar a nossa querida Morretes, tem o barreado, que você consegue estar trabalhando, que é justamente esse conceito daí, beleza? Então vamos estar trabalhando um pouquinho com o conceito até da culinária aqui também. Outra tendência que temos ali, vamos pegar a montanha e as montanhas mais altas do planeta. Vamos pegar o Everest, para ser bem específico. Com seus quase 9 quilômetros de altura, lá seus 8.862 metros na última medição oficial, o que acontece? Quando você vai até o cume da montanha, até o topo, o que vai estar acontecendo? Então a temperatura é muito baixa lá, tanto que você vê que no alto dessas grandes cordilheiras montanhosas tem uma grande concentração de gelo. E aí o que vai acontecer? A pressão lá não é tão grande. Enquanto aqui, a nível do mar, a água ferve a 100 graus, você vai ter que ir lá no alto do Everest, o que vai acontecer? A água já não ferve a 100 graus, ela vai ferver a cerca de 69 graus. Então assim, por que dá essa diferença? A temperatura vai diminuir? Vai, porque a pressão diminuiu, certo? Você não tem tanto ar assim à sua disposição, tanto que é chamado ar rarefeito, certo? Você percebe isso também quando clubes de futebol aqui do Brasil vão viajar, por exemplo, até a Bolívia ou até o Peru para fazer alguma partida pela Libertadores, por exemplo, pela Copa Sul-Americana. Às vezes o jogador se bate muito nisso, porque ali você vai ter o ar mais rarefeito, então assim você vai ter uma tendência de desgaste muito maior por causa desse conceito daí, beleza? Então assim, a gente vai estar trabalhando, culinária, esporte, então olha que bacana para a gente estar trabalhando. E assim, a gente sempre vai ter que o volume acaba sendo constante. Vamos voltar ali na ideia da panela de pressão. Então, você vai aumentar a pressão, você vai aumentar a temperatura, mas assim, a sua panela ali ela vai ficar sempre no mesmo volume, certo? Transformação aqui a gente dá 3 nomes para ela. Você pode chamar essa transformação de isométrica, isocórica ou isovolumétrica, que é a mesma coisa, certo? Tudo quer dizer que a gente vai ter que o volume é constante, certo? Então isso é uma tendência que a gente vai ter lá. Muito bem, avançando para a nossa próxima tela, então a gente vai estar trabalhando com o último conceito, que é o conceito da temperatura. Quando você analisa a temperatura, então você vai ter uma certa constância. Mas como que a gente vai estar representando, por exemplo, ali, esse conceito da temperatura constante dentro de um gráfico que tem 2 eixos de pressão e de volume? Você vai estar trabalhando com essa curvatura. Essa curvatura é chamada de isoterma. Iso de igual, terma de temperatura. Então você vai ter que sempre que aparecer esse tipo de curvatura, indique que a temperatura é constante para qualquer ponto que se situe nela. Se a temperatura aqui, por exemplo, for 10 graus, para qualquer ponto situado ali ao longo dessa linha preta ali, então ela vai ser 10 graus, certo? Então isso é uma tendência que a gente vai ter lá. Caracterização dessa, que a gente vai ter da temperatura definida como igual ou constante, e a gente vai ter que a lei ali chamada de Boyle-Mariotti, certo? Então a gente vai estar trabalhando juntamente com esse conceito. Então assim, vamos para a nossa próxima tela. Temos ali então, pessoal, os gráficos que a gente consegue estar representando. Nesse primeiro, pessoal, a gente vai estar trabalhando com um volume constante, certo? Então, essa é a representação gráfica que você vai ter de uma transformação que é chamada
de isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Primeiro gráfico aqui. Segundo gráfico, perceba que a pressão é constante, transformação aqui definida como isobárica. A gente vai ter no terceiro gráfico aqui essa curvatura, aonde a gente vai ter a temperatura constante, transformação então definida como isotérmica, ok? Então só para estar representando o conceito dos gráficos, que eu acho que é importante você conseguir fazer uma leitura gráfica de maneira adequada, perfeito? Então vamos avançar até a nossa próxima tela. Então, temos ali algumas características aí, até do que eu falei para vocês, então até dá um tempinho para vocês estarem copiando aí também. Então, toda aquela descrição verbal que eu fiz para vocês, então aqui está representado, onde vocês conseguem estar pegando todos os componentes ali, ó, a transformação isobárica, isométrica, isocórica, isovolumétrica, isotérmica. Então, assim, vou dar um tempinho para vocês estarem copiando isso aí também, beleza? Bom, pessoal, então assim, ó,
Tendo esse conceito aí, é bom vocês terem isso aí no caderno de vocês, aí, em registro, porque assim, até o fato de você estar fazendo determinação, até para sempre bater o olho e lembrar, é importante daí, beleza? Então vamos até a nossa próxima tela. Então assim, pessoal, deixar um quiz para vocês darem uma olhadinha ali. Então, a equação de Boyle-Mariotti isotérmica refere-se ao quê? Então vou dar um tempinho para vocês pensarem aí na resposta. Bom, pessoal, então aqui, ó, vamos à nossa questão lá. A equação de Boyle-Mariotti isotérmica refere-se a pressão constante, volume constante e temperatura constante. Pessoal, então o termo que a gente acaba trabalhando ali é temperatura constante, certo? Então no nosso quiz a respostinha é letra C, beleza? Então assim, ó, mais um quiz para a gente estar trabalhando ali, então deixa eu deixar o gráfico de acesso para vocês estarem fazendo observação. Então ali, ó, vou dar mais um tempinho para vocês estarem copiando aí também.
Bom, pessoal, então vamos lá. Um detalhe que a gente tem que estar trabalhando também é quando a gente vai trabalhar com várias isotermas. Aqui eu quis pegar a representação D3. Então assim, eu trouxe elas de colorações diferentes até que vocês consigam ter uma percepção visual mais nítida ali. Então aqui tem uma rosa, uma azul e uma verde, até que no impacto visual que vocês têm ali, vocês consigam perceber certinho. Ó. Então assim, ó, nessa rosa, vamos chamar de T1, que a gente vai ter ali, que vai ter uma certa temperatura correspondente a ela. Essa azulzinha, vamos chamar de T2, que vai ter uma temperatura correspondente a ela. E essa verdinha, vamos chamar ali de T3, que a gente vai ter uma temperatura correspondente a ela. O que está acontecendo nesses componentes da temperatura dessas múltiplas isotermas? Assim, todas elas têm temperatura constantes? Sim. Todas elas têm temperatura iguais, uma em relação à outra? Não. Então aí o contexto é diferente. Então assim, sempre que você for analisar, você tem que pegar pela origem do gráfico. Sempre a isoterma mais próxima da origem que vamos ter ali, vai ser a isoterma mais fria. A que estiver mais afastada vai ser a mais quente. Então assim, ó, se a gente for analisar a isoterma mais fria, partindo aqui da origem, então assim, a mais fria que eu tenho é a rosa. A segunda mais fria é a azul. A terceira mais fria que eu vou ter ali é a verde. Ou se a gente for analisar da mais quente para mais fria, a ordem vai ser a tendência de fazer ali, então, o verde, o azul e o rosa. Então assim, isso é uma tendência que a gente vai ter das temperaturas, certo? Então assim, ó, vamos avançar aqui um pouquinho, até para a gente perceber esse conceito. Eu quis pegar essa mesma descrição, só que lógico, aqui peguei com as mesmas cores ali, mas só para vocês entenderem. Então assim, eu consigo estar trabalhando com esse mesmo conceito das isotermas. E percebam, ó, peguei o mesmo nome ali, isoterma T1, T2 e T3, coloquei aqui da mesma maneira e a gente vai ter a evidência, aonde T3, essa isoterma mais afastada, é mais quente, ou a temperatura é maior que a isoterma 2, que a temperatura é maior que a isoterma T1, certo? Então assim, a gente vai ter uma escalada de aumento de temperatura conforme a gente vai indo nesse sentido aqui, certo? Então sentido crescente você vai ter um avanço, um aumento de temperatura. Então isso é a caracterização que temos ali. Então vamos à próxima tela. Dentro desse conceito, ó, então o que a gente vai ter ali, ó? Então, isso aqui eu quis deixar bem nítido para vocês ali, ó. A isoterma mais próxima da origem do gráfico é a mais fria e, consequente, a mais afastada é a mais quente, até que vocês consigam ter um registro visual também, ok? Então, assim, essa é a descrição. Agora a gente está descrevendo o que aconteceu aqui, ó, mas a mesma descrição que eu tenho aqui, matematicamente já descrevi, ok? Lembrando que essa boquinha aberta sempre vai estar para o lado maior, certo? Então isso é uma caracterização ali ou simbolismo matemático. Então vamos avançar ali. Dentro dessa caracterização, então tem uma questãozinha aqui que eu vou estar trazendo para vocês, então vou dar um tempinho para vocês copiarem e já fazemos a resolução.
Pessoal, vamos lá então. Ó, Universidade Estadual do Ceará. Então, assim, ó, seja um recipiente metálico fechado e contendo ar comprimido em seu interior. Considere desprezíveis a deformação do recipiente, ou seja, ele vai se manter constante ao longo de todo o processo. Durante o experimento descrito a seguir, a temperatura do ar comprimido é aumentada de 24 graus Celsius para 40 graus Celsius. Sobre esse gás, é correto afirmar que, então vamos às opções. Letra A, sua pressão permanece constante, pois se trata de ar comprimido? Então, letra B, sua pressão aumenta? Letra C, sua energia interna diminui conforme prevê a lei dos gases ideais? Letra D, sua energia interna permanece constante, pois o recipiente não muda o volume e não há trabalho realizado pelo sistema. Bom, então vamos a algumas definições ali. Primeiramente, pessoal, não vai, de fato, estar tendo um aumento volumétrico. Então isso é uma coisa que a gente tem que perceber. E assim, eu não cheguei a abordar, mas o trabalho realizado é quando assim, você tem uma expansão de volume ou uma contração de volume, certo? Então isso a gente tem que estar antenado em relação ao fator da situação que vai estar ocorrendo. Quando a gente vai estar trabalhando, então, ali com as características de situações constantes, o que vai se manter constante aqui é o volume, galera. A temperatura vai alterar, então a pressão também altera. Então, aqui nesse contexto, a gente vai ter que a pressão vai estar aumentando, a nossa respostinha ali, então, vai ser a letra D, letra B, beleza? Então, isso é a caracterização que temos ali. Avançando, então, para a próxima tela, então, assim, vou deixar mais um quiz aí para vocês darem uma olhadinha, vou dar um tempinho para vocês copiarem aí. Bom, pessoal, vamos lá então. Ó, vamos pegar ali, ó. Com base nos seus conhecimentos, o que você conclui nos pontos do gráfico a seguir? Então, aqui, ó, no ponto 1 e ponto 2, ó, percebam, você vai estar saindo da isoterma 1, avançando aqui para a isoterma 2. E aqui nesse ponto 2, está avançando da isoterma 1, passando pela 2, chegando na isoterma 3. Percebam que essa linha contínua está se mantendo a partir de um ponto no eixo P, o eixo da pressão. Então, a minha pressão é constante, a transformação é essa dita, então, como isobárica. Então, na primeira ali, respostinha letra A. Vamos avançar para a outra circunstância que a gente vai ter ali, ó, nos pontos 3 e 4. Percebam, no ponto 3, a gente vai ter aqui, ó, eu estou avançando na vertical, então avançando da isoterma 1 para a isoterma 2, e aqui no ponto 4, a isoterma 1 avançando para a isoterma 3. Percebam que o nosso volume é constante, então eu tenho uma transformação que ela pode ser dita como isométrica, isocórica ou isovolumétrica, e a gente vai ter que a nossa resposta ali então vai ser a letra C, ok? Então isso temos como referência. Avançando para a próxima tela, temos ali então mais um exercício para vocês estarem dando uma olhadinha ali. Ok? Então vou dar um tempinho para vocês copiarem.
Pessoal, vamos lá então fazer a leitura. Ó. No estudo de termodinâmica é apresentado um gráfico do comportamento de certa massa de gás, considerado ideal, que é elevado isotermicamente, ou seja, a temperatura é constante, do estado A para o estado B. Então vai fazer essa movimentação aqui, certo? Então a pressão no gás em ATM, no ponto B, vai ser definido como? Então vamos dar uma olhada. Pessoal, a primeira coisa que você vai pegar um gráfico desse aqui é fazer uma leitura adequada. Então assim, eu vou pegar esses pontos aqui, da gente já vai fazer a resolução. Então assim, ó, perceba que o ponto A está casado com dois valores, tá? No eixo P, o valor que eu tenho aqui é 6. Isso quer dizer que a pressão vale 6 ATM. Aqui, ó, na horizontal, o meu volume vale 1. O quê? 1 litro, que a gente vai ter lá. No ponto B, a minha pressão vale quanto? Não sei, não tenho ideia. Mas eu vou ter que o meu volume aqui vale quanto? 4. 4 o quê? 4 litros, certo? Então, vamos trazer isso aqui para fazer a descrição aqui da resolução aqui ao lado. Então, olha o que temos aqui como referência. A equação dos gases, vamos definir ali como PA, VA, TA, que a gente vai ter as condições no ponto A, e vamos fazer as condições ali, então, no ponto B, certo? Então, assim, ó, um dado que é específico no problema é que ele fala que a gente vai estar trabalhando em uma isoterma, então a minha temperatura é constante, esse cara é igual. Precisa saber quanto vale? Corta direto, não tem importância. O que a gente vai ter aqui? Ó? No ponto A como referência, é até bom a gente estar trabalhando, então a pressão nesse ponto vale quanto? 6. De onde que eu tirei? Está lá no gráfico, no exercício. Quanto que vale o volume para esse ponto? 1. Ah, professor, mas lá está 1,0, precisa colocar? Não há necessidade. Esse vírgula zero que aparece com uma casa depois da vírgula, indica que na resposta tem que ter uma também. Isso vai ser igual. A minha pressão no ponto B quanto vale? Não sei, gente, não tenho ideia. Mas o meu volume para esse ponto vale quanto? Vale 4. Então o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar aqui, ó. 6 vezes 1, isso aqui vai dar 6. E olha aqui, ó, que a gente vai ter uma equação matemática. O 4 que está multiplicando passa para o outro lado, então, dividindo. E quando fazemos essa divisão de 6 divididos por 4, chegamos na nossa resposta, então, ali que vale 1,5 ATM. E assim, já temos a resposta da nossa questão, certo? Trabalhar com gás é bem simples ali, beleza? Então, assim, vocês conseguem acompanhar bem de boa, bem tranquilinho, o conceito é bem sossegado, para vocês estarem vendo ali. Então, a nossa resposta que temos ali, a letra D, ok? Pessoal, vamos avançar então para a nossa próxima tela. Então, vamos pegar aqui mais um exercício para a gente estar trabalhando, vou dar mais uns minutinhos para vocês estarem
Vamos à leitura do nosso problema, então, ali, ó. Um recipiente de 16 litros contém um gás ideal uma pressão de 30 atm. Calcule a pressão final em atm, sabendo que o volume do recipiente passa para 8 litros e que a temperatura absoluta final é metade da temperatura absoluta inicial. Gente, já peguei esses dados, previamente já deixei aqui no quadro até para fazer uma leitura do problema. O que eu acho interessante é você direcionar, por exemplo, no seu caderno, na hora de fazer uma resolução, as letras do problema e até conforme você for lendo o enunciado, você está jogando os valores aqui na letra correspondente, fica mais prático até para a resolução. Qual vai ser a equação que a gente vai ter aqui, ó? Então, pressão, volume, temperatura no ponto A, eu vou estar trabalhando ali com a ideia da pressão, volume e temperatura no ponto B. Gente, um dado que eu quero que vocês se atentem ali é que ele fala assim, a temperatura absoluta final é metade da temperatura inicial. Tá, a gente não sabe quanto é essa temperatura, mas eu sei que lá no final é metade do que estava no começo. Para você estar trabalhando com valores pequenos, a dica que eu dou para vocês, use números pequenos. Por exemplo, aqui ó, vamos substituir, só conceitualmente vai dar certo para a gente estar fazendo, vamos dizer que a temperatura final aqui vai ser 1, só para a gente estar pegando como uma base de referência. Se isso é metade da inicial, a inicial então é 2. Por que eu estou querendo trabalhar com vocês com esses valores? Fica fácil, não vai te dar dor de cabeça para você estar trabalhando com esses valores. Número 1 e 2 é tranquilo, você está multiplicando e dividindo. Então, vamos fazer a substituição. Lá no meu ponto A, a minha pressão P vale 30. O meu volume V vale 16. Opa, e a minha temperatura então vale quanto? 2. Olha que prático para você estar trabalhando. Vamos pegar aqui, ó. Lá, a minha pressão agora, não sei, eu só vou deixar como letra P. O meu volume vale quanto? Vale 8. E a minha temperatura vale quanto? Vale 1. Gente, olha que prático para você estar trabalhando. Ó, eu vou até pegar e dividir aqui, só para mostrar esse conceito para vocês. Eu não vou nem desenvolver tanta conta, mas vai ficar aqui, ó, 30 vezes. Ao fazer 16 divididos por 2, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 8. E assim, aqui vai ficar P vezes 8. Divididos por 1 vai dar 8 do mesmo jeito. Conseguiram perceber, gente, que tem coisa igual dos dois lados? Então, o que acontece? A gente pode simplificar. Ou, se você quiser pegar esse 8 que está multiplicando, passar dividindo, vai dar tudo certinho. No final das contas, vocês conseguiram perceber que a pressão ali no meu ponto B é igual a 30 atm? Então, assim, galera, o que está acontecendo? No final das contas, a gente está trabalhando com uma transformação o quê? Dita como isobárica. Então, a minha pressão é constante ao longo de todo o processo. Só que ele fomentou mais valores ali para que vocês conseguissem chegar na definição da pressão constante. Lembrando que a pressão aqui no final está sendo exatamente igual à pressão inicial, ok? Então, assim, às vezes a gente tem algumas características ali de gases que acabam levando a isso, ok? Pessoal, então, vamos ali à nossa próxima tela. Então, assim, ó, para estar resumindo o que vimos nessa aula, então vimos o conceito de gases e os processos isobárico, isovolumétrico e isotérmico, certo? Pessoal, então era isso por hoje, nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima!